É, galera, segunda semana de chuva aqui em Itajaí. Tá chovendo bastante, não tá dando pra velejar, nem fazer muitas manutenções externas. Então hoje eu vou aproveitar para contar como eu comecei na vela, como foi a minha jornada, a minha história, como eu me mantenho financeiramente. Tem muita gente que me pergunta isso, sobre dicas, como eu me mantenho, enfim, várias coisas sobre mim. Então já senta aí, pega a pipoca que a história é longa e eu vou tentar resumir. Bora! Bom, já tomei banho, já tô de volta no barco e agora vou tentar resumir um pouquinho da minha história, né? Como eu comecei, como é que foi, como que aconteceu. E uma coisa que eu acho muito engraçada é quando as pessoas chegam em mim e falam: Rodrigo, eu tenho um sonho de morar a bordo, eu tenho um plano de morar em barco, comprar um barco daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos. Quando eu me aposentar, quais as dicas que você tem pra mim, qual que é o caminho, qual que é o melhor caminho e como você planejou. E uma coisa muito engraçada é que eu nunca planejei morar a bordo, eu nunca planejei ter um veleiro, então foi algo que aconteceu muito naturalmente. Eu nem sabia que existia veleiros há poucos anos atrás. E isso foi acontecendo naturalmente e hoje eu tô aqui. E não tem como eu contar a minha história sem voltar alguns anos. Então basicamente eu sou paulistano, nasci, né, e vivi praticamente a vida inteira em São Paulo. E meu primeiro contato com o mar, de eu ver o mar pela primeira vez, foi aos 18 anos. Então eu nunca tive muita afinidade com água, com o mar, com a natureza. Então eu demorei muito para ter esse contato, sempre tive muito medo do mar, inclusive não sabia nadar. Eu fui aprender a nadar aqui em Itajaí, sei lá, 2 anos atrás. Até hoje eu nado em piscina, em academia. Acabei gostando bastante, mas eu sempre tive medo, não nadava, não tinha conhecimento nenhum sobre a natureza. Então eu vim adquirindo isso com o tempo. Eu não vim de uma família rica, muito pelo contrário. Quem me conhece sabe que essa vida que eu vivo, ela é totalmente oposta da vida que eu vivi minha vida inteira. Então minha família não é uma família rica. Tive que trabalhar, tive que ralar muito para chegar onde eu tô, para ter o barco, ter toda essa liberdade que eu tenho hoje. Comecei a trabalhar aos 12 anos de idade de ajudante de mecânico e eu intercalava entre ajudante de pedreiro, então trabalhava em obra residenciais, né? Ajudava a carregar tijolo, mexer cimento, rebocar. E mecânica eu sabia montar e desmontar um carro inteiro, assim, quando eu já tinha 15 anos de idade. Então a vida inteira veio me preparando para ser o dono de um veleiro. Então quando eu vim morar em um veleiro eu já tinha muitas habilidades para consertar, para resolver. Então isso me dá muita segurança em qualquer travessia. Porque velejar não é tão difícil velejar. É uma coisa que você aprende, é fácil de entender, mas você manter o barco navegando, isso é difícil. Isso você tem que ter muitos anos de experiência e de know-how, de bagagem, para você conseguir manter o barco navegando, funcionando. Se quebrar alguma coisa, você saber resolver, você ter as ferramentas, ter esse conhecimento e assumir a responsabilidade que você está no mar, você está sozinho e você precisa entender ou precisa fazer de tudo para resolver, solucionar certos problemas, assumir a autorresponsabilidade, porque não vai ter ninguém para resolver para você. Não importa quanto dinheiro você tem na sua conta, no mar isso não faz diferença. E depois de todos esses meus anos de experiência com obras, com mecânica, aos 27 anos eu resolvi começar uma empresa de arquitetura e engenharia em São Paulo. E a empresa deu muito certo, né? Eu tinha um sócio que era um amigo. Então, como eu já tinha muita experiência, esse meu sócio tinha muita experiência empresarial e também ele é arquiteto, e eu com muita experiência em obra em si. E aí a gente se juntou e aí acabou dando muito certo. É uma empresa muito legal, ela funciona até hoje, mas chegou um certo tempo, depois de 3 ou 4 anos que eu estava com a empresa, eu não estava me sentindo preenchido. O dinheiro por si só já não era algo que me preenchia, então eu estava querendo buscar algo diferente. Bom, e depois de alguns anos trabalhando na empresa, eu comecei a ter mais tempo livre, né? Ter recursos para viajar. Eu sempre gostei muito de viajar, então eu comecei a viajar muito, né? Então teve uma vez que eu decidi ir para a Europa, que eu fui para Ibiza, fui para Londres em um casamento de um amigo e depois eu fui para Amsterdã comemorar meu aniversário.
E aí nessa ida para Ibiza eu não falava nenhuma palavra em inglês. E eu falei, bom, eu vou para Ibiza e lá o pessoal na Espanha, o pessoal fala espanhol, vou entender muito bem, vou me dar muito bem. E aí depois eu encontro meus amigos em Londres, em Amsterdã, e tá tudo certo. Só que quando eu cheguei em Ibiza sozinho, ninguém falava espanhol, todo mundo falava inglês. E aí eu fiquei meio perdido, eu fiquei 2, 3 dias sem praticamente me comunicar com ninguém. Até uma hora que eu estava em um bar pagando a conta, eu estava já saindo e um cara chegou em mim e falou, pô, você é brasileiro? Eu falei, não, sou, tal. E aí a gente começou a conversar, eu conheci esse cara, o nome dele é Gustavo. E ele me explicou que ele tinha chegado naquele barzinho de botinho, né? Ele falou, não, eu sou velejador, eu sou brasileiro, né? Enfim, resumindo, ele mora em Palma de Mallorca, ele acabou conhecendo uma repórter, casou com uma europeia, e hoje mora até lá. E esse foi o meu primeiro contato que eu tive com um velejador. Ele falou, não, eu já morei a bordo, viajei o mundo, eu tô nesse veleiro com 3 cabines, e eu venho, né, todo verão pra cá trazer os filhos do meu chefe, eu cuido de 2 barcos. E aí eu achei isso muito legal, eu sempre gostei de experimentar várias coisas, de fazer vários cursos. Eu já tinha feito curso de montanhismo para subir rocha, já tinha feito curso de paraquedismo, já tinha feito curso de várias coisas, desde violão a outros esportes. E aí eu cheguei e pensei, falei, bom, um dia eu quero fazer curso de vela, né? Eu achei muito interessante, eu fiquei com isso na cabeça. Voltei pro Brasil, com aquilo na cabeça, que queria viajar mais, que queria me conhecer. Até chegou um ponto que eu decidi ir para a Austrália pela segunda vez, já tinha ido uma vez, mas para ficar mais tempo, para ficar 3 meses. E cheguei no meu sócio e falei, bom, eu estou muito estressado, precisando de um tempo, eu vou para a Austrália. E aí esse foi meu primeiro contato com o mar, né, morando próximo ao mar. E aí fui até a Austrália, chegaram os 3 meses e eu não falava inglês, eu queria aprender e eu queria ficar mais lá, não queria voltar para minha vida em São Paulo. E aí eu decidi continuar lá e nessa decisão eu acabei ficando quase 2 anos. E enquanto eu estava na Austrália, eu cheguei a mandar mensagem pro Gustavo, que é esse cara que eu conheci, esse primeiro velejador que eu conheci lá em Ibiza, e falei, Gustavo, eu queria aprender a velejar, você pode me indicar algum livro, alguma coisa que faça eu aprender, né? Eu acho que eu aprendo rápido se você me indicar alguns livros. E aí ele acabou ficando meio sem jeito, né? Porque não tem como você aprender a velejar com livros, né? Então ele falou, bom, vai em uma marina, né? Os velejadores são super solícitos, conversa com alguém, fala que você está interessado, que você tem interesse, que eles vão te chamar para quando eles forem dar alguma saidinha, eles vão te chamar para você ser tripulante. E ali você vai conhecendo, vai aprendendo, ver como você se adapta ali no mar. E tudo que ele me falou não fez sentido nenhum naquela época, eu não entendi. Eu falei, como eu vou em uma marina falar com alguém que eu nem conheço? Mas enfim. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Passaram alguns meses, eu resolvi voltar pro Brasil. E aí quando eu voltei, eu olhei para São Paulo e falei, não é aqui que eu quero ficar. E eu sempre sonhei em morar em Florianópolis. E como eu estava muito saturado de São Paulo, eu falei, eu vou para Florianópolis. Então antes de eu chegar no Brasil, já tinha um local que eu já tinha reservado em Florianópolis para morar. Já estava com uma decisão de vender a empresa pro meu sócio, que eu não queria mais trabalhar, eu queria recomeçar a minha vida do zero, inventar uma nova forma de fazer dinheiro que não fosse só mente por dinheiro, que alguma coisa que eu gostasse. E aí eu falei, bom, eu vou tirar mais um tempo sabático, né? Eu já estava há mais de 2 anos sem trabalhar, e aí eu decidi que eu queria ficar 5 anos sem trabalhar. Esse era o meu grande projeto, de ficar 5 anos para me descobrir, para ver o que eu quero da vida de fato, experimentar novas coisas e aproveitar que eu tinha trabalhado dos 12 anos de idade até praticamente meus 30, sem pausa. Foi a oportunidade que eu tive de realmente ter meu tempo, fazer as coisas que eu queria, viajar, experimentar novas coisas. E depois de alguns meses em Florianópolis, eu vi que tinha alguns veleiros lá e simplesmente falei, eu acho que tá na hora de eu começar a fazer um curso de vela. E aí entrei no Google para pesquisar alguma escola de vela e eu não sabia nem o que escrever, eu coloquei curso para veleiro, não sabia nem como pesquisar. E aí vi o site que era mais bonitinho, que foi a Escola Oceano, lá de Florianópolis. E aí entrei em contato,
agendei a primeira aula e aí eu fiquei super ansioso esperando essa data chegar. Eram 2 dias de aula, né? Então era sábado e domingo. E aí foi a primeira vez que eu pisei em um veleiro, né? Então foi inclusive um barco que é igual ao meu, né? Um Inch 34, que é o barco que eu moro há 2 anos e meio. Foi amor à primeira vista, né? Eu subi um veleiro, já me senti muito preparado para velejar, me sentia muito bem, muito confiante, muito interessado. Então eu falei, opa, eu acho que o mosquitinho me picou. E aí eu comecei a pesquisar, assistir vídeos sobre vela, nem sabia que existiam esses canais. Aí comecei a pesquisar bastante, estudar bastante e ver um mundo de possibilidades que é essa área náutica. Eu fiquei apaixonado pelo mundo da vela, mas eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma. E eu olhava, quanto mais eu pesquisava, mais eu via quão complexo era esse mundo, né, de conhecimentos náuticos, conhecimento do barco, lugares, travessias. Eu achei o mundo incrível. Mas eu tava só engateando e eu queria ir pro mar, queria um barco, e eu achei a forma mais fácil e mais rápido de eu ir pro mar comprando um jet ski. E eu aproveitei que eu morava em Florianópolis, comprei um jet ski, já comecei a fazer aula de arraiz e motonauta. E aí eu tinha medo de navegar. Eu passar pela água, assim, pra mim era um ambiente totalmente desconhecido. Então foi um aprendizado, comecei a aprender a ver meteorologia, ver que não era todos os dias que era possível sair com jet ski. Comecei a analisar correntes, aprender a ancorar o jet ski. Então foram pequenos detalhes que foram me preparando para a vela. E aí logo eu fiz o segundo módulo, depois eu fiz uma volta à ilha, fiquei 3 dias a bordo, fiz minha primeira pernoite em um veleiro. E aí fiquei alucinado, né? Comecei a pesquisar sobre barcos todos os dias, dava F5 no computador, pelo menos 2 vezes ao dia, para ver os novos veleiros que tinham à venda, e pesquisava e mandava para o meu professor. E esse veleiro é legal? Ele falava, não, esse veleiro é um lixo, esse veleiro é muito bom, não, esse veleiro é legal. Então eu comecei a entender alguns detalhes, algumas coisas, e aí eu decidi que queria comprar um barco para começar, um barco pequeno, um barco simples para aprender a velejar. E aí tentei. Fui ver um Brasília 32, eu não sabia nada sobre barco, mas quando cheguei nesse Brasília 32 eu vi que ele estava precisando de muita reforma, de muitos reparos, e eu sou um cara muito detalhista, gosto das coisas bem organizadas, arrumadas, tenho um toque com isso. E aí eu só de olhar pro barco eu falei, eu acho que eu vou passar a minha vida dentro desse barco. Até o próprio proprietário falou, ó, quando eu sair para velejar com ele um dia eu fico pelo menos 2 fazendo manutenções. Aí eu falei, bom, não é isso que eu quero. E aí o segundo barco que eu fui ver foi um Delta 26, foi aqui em Itajaí. E aí era até o pessoal do GC e Gabi, que tem o Chicama, o veleiro Chicama, esse foi o primeiro Chicama deles. E aí vi que o veleiro era legal, o preço estava legal, o tamanho também me atendia, não tinha experiência com um barco de 26 pés, mas eu falei, bom, é isso daqui que serve para mim. Fiz uma proposta para ele. Ele acabou não aceitando, mas eu acabei conhecendo a Marina Itajaí e eu até pensei, bom, eu acho que um dia eu vou morar aqui. Achei super legal, vários velejadores, vários barcos, achei um ambiente muito, muito legal. Bom, enfim, fui embora, continuei pesquisando por semanas, meses, até uma hora que eu vi o Inch 34 disponível. E aí falei com esse meu professor e ele falou, bom, eu conheço o barco, eu conheço a empresa que está com o barco, é um barco muito bom. Se realmente você tiver o recurso para adquirir essa embarcação, pode ir, que, meu, vale muito a pena, a embarcação é ótima. E enfim, aí eu me senti super seguro, mas eu pensei, bom, um barco de 34 pés, tanto financeiramente quanto tamanho, é muita coisa para mim, mas por curiosidade eu vou lá olhar esse barco que estava no Rio de Janeiro. Então eu saí do sul de Florianópolis, fui lá para o Rio de Janeiro só para olhar o barco. E aí quando eu cheguei no barco, olhei e senti, né, que o mais importante é você entrar no barco, pisar e sentir, antes de qualquer decisão. E eu entrei nesse barco, senti e falei, bom, cara, esse barco tem que ser meu. E aí estudei alguns números e tal, voltei pro hotel, passei a noite assim pensando. E aí no outro dia eu falei, bom, vou fazer uma proposta para ele, tomara que ele não aceite, mas eu vou fazer, porque eu gostei do barco. E aí fiz uma proposta, e aí na mesma hora ele falou, tá bom, tudo bem, pode ser, se for assim o barco é teu.
Aí eu falei, então tá, então eu vou. E aí voltei lá pra Marina, fui lá, falei, bom, então é isso, negócio fechado. E eu falei, bom, eu vim aqui pra ficar um dia, uma noite, mal trouxe roupa, não sei onde eu ficar, eu posso ficar no barco? Ele falou, bom, o barco é seu, você pode ficar a hora que você quiser. Bom, e foi assim que eu comecei, né? Então eu comprei o barco sem saber o que eu queria, sem saber quais seriam meus planos, como eu ia me manter. Eu tinha vendido a empresa, mas eu sempre mexi muito com investimentos da área financeira. E é assim que era minha ideia de me manter enquanto eu estava aprendendo a velejar, conhecendo esse mundo novo, né? Um mundo de possibilidades. E é assim que eu comprei o meu primeiro barco, sem nenhum planejamento, sem nenhum conhecimento, não sabia nem como que eu ia levar o barco do Rio de Janeiro até Florianópolis, que era onde eu morava, em terra com 2 amigos, lá em Santo Antônio de Lisboa. Mas eu fiquei lá na Marina aprendendo sobre o barco, conhecendo ali por volta de 3 semanas, até aparecer uma pessoa que estava disposta a levar o barco comigo, foi o Gabriel Peixe, foi uma indicação de um amigo, e falou, pô, tem um cara que está super disponível, ele não tem muita experiência também, mas está afim de fazer aventura. Eu também não tinha experiência nenhuma para levar o barco, e é uma coisa que até eu não recomendo fazer, mas eu queria levar o barco sem experiência, eu queria viver essa aventura, que era a minha única chance de fazer isso sem experiência. Hoje eu faço tranquilo, é uma coisa muito comum, mas para mim era um desafio assim gigantesco, que era uma coisa que eu estava buscando grandes desafios. E aí esse Gabriel foi até lá ao Rio de Janeiro, a gente preparou o barco, organizamos, perguntei para o máximo de velejadores que eu conhecia sobre previsão, sobre como eu tinha que fazer, o que eu não tinha que fazer. Muita gente não concordou, mas mesmo assim eu saí do Rio de Janeiro com esse amigo e conseguimos chegar em Florianópolis. Foi uma longa viagem, aconteceu muita coisa. Eu aprendi muita coisa nessa travessia porque eu tive muitos problemas, né? Ela demorou 2 semanas. E o velejador ele só aprende alguma coisa quando realmente ele tem perrengue, ele tem problema. Se você saiu para uma travessia e não aconteceu nada, nenhum problema, deu tudo certo, significa que você não aprendeu nada, que você não absorveu nada nessa travessia. E foi isso que eu aprendi. Então eu aprendi muita coisa, com tantos problemas, que eu saí de lá completamente amador do Rio de Janeiro e cheguei praticamente um velejador em Florianópolis. E foi assim que eu comecei toda a jornada. E aí as coisas foram acontecendo, veio o canal, veio a decisão de morar a bordo, veio a decisão de fazer trabalhos com barco, de monetizar, de tirar novas certificações, fazer novos cursos e talvez até tornar isso um trabalho, né? Por que não? Então, tanto profissionalmente é uma área muito boa, muito bem paga, né? Muito bem remunerada. Então, hoje, vendo como um trabalho é uma coisa muito boa, ter essa oportunidade de estar mais conectado com a natureza, de se conectar com pessoas da vela, porque é uma faixa muito exclusiva. São pessoas que, cara, são muito legais de conhecer. São pessoas que, claro, você precisa trabalhar para conquistar um barco. Não é barato, não é uma vida simples. Não é qualquer pessoa que vai conseguir viver a bordo, comprar um barco. É um projeto a longo prazo, ainda mais por conta da financeira, né? No nosso país é muito difícil a gente ter um barco e manter. Mas é uma faixa de pessoas que elas não estão preocupadas com status, com luxo. Tem que ter o dinheiro para comprar o barco, tem que ter o recurso. Mas são pessoas que já evoluíram, já são de outro patamar, sabe? Então, você se conectar com essas pessoas, são pessoas muito mais humanas, muito mais verdadeiras. Elas não estão preocupadas com o que você tem, qual o valor do teu barco. Elas estão preocupadas se você está bem, se você está feliz. Elas querem que você compartilhe onde você foi com o teu barco, não quanto que ele vale, sabe? Não o que você está usando, qual que é a roupa, qual que é o celular, qual que é a joia. É uma comunidade que eu gostei muito de conhecer, que eu gostei muito de estar inserida. Eu já estive em várias comunidades e essa é a que mais me abraçou. E, infelizmente na época não tinha ninguém para me ajudar, para me guiar, para me dar um direcionamento. Procurei muitos materiais na internet de como começar a velejar, o que fazer para morar a bordo, como escolher um barco, o que você precisa ver num barco quando você vai visitar para comprar. Não dá para contratar um survey, que é aquele cara que olha se está tudo funcionando, se está tudo ok,
em todas as visitas que eu ia fazer com o barco. Então é legal você ter um conhecimento básico e saber o que você está indo fazer quando você está indo ver um barco para comprar. Quais são os seus objetivos? Eu não tinha essa informação. Hoje em dia tem materiais na internet, inclusive eu já indiquei um e-book que é o Pequeno Manual para a Vida a Bordo em último vídeo. Muita gente gostou, muita gente comprou e elogiou. Eu já li esse e-book inteiro, eu já aprendi demais. Então ensina o passo a passo para você realmente que está buscando morar a bordo e não tem conhecimento nenhum. O e-book vai te ensinar sobre os tipos de barcos, o que mais vai se encaixar no seu perfil, sobre manutenções, sobre vistoria, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, qual a melhor época para comprar, questão de preços de marinas, enfim. E é isso aí, essa é a minha dica, porque muita gente aqui no canal me perguntou: Rodrigo, como eu faço para morar a bordo? Como você começou? Então essa é a minha dica, começa absorvendo a experiência de quem já vivenciou tudo isso, certo? Eu queria falar que se você tem esse sonho, vá atrás dele, é muito possível, é muito gostoso, vale muito a pena, é um mundo a ser explorado, tanto na área pessoal mesmo, de você aprender novas coisas, de você estar vivenciando a natureza, estar conectado com a natureza, e profissional também, ela é muito boa. Se você gosta, se você se dá bem com o mar, essa é uma área que você vai gostar, vai sem medo, você quer morar a bordo. Por isso que eu quis contar um pouquinho da minha história para você se inspirar. Eu tentei resumir o máximo do máximo aí, para o vídeo ficar curto, não ficar tão longo, mas espero que vocês tenham entendido aí, espero que vocês se inspirem um pouquinho com a minha história. E é isso aí, bons ventos e até o próximo vídeo.